mais uma vez. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 47. Amém? Lucas capítulo 22, capítulo 47. Ficar depois de Mateus, Marcos, antes de João. A palavra diz assim: e estando ele ainda a falar, eis que uma multidão, e aquele que se chama 47. Eu estou vendo ela me procurando uma pressa. Lucas capítulo 22, versículo 47. O título da minha Bíblia está escrito: A traição e prisão de Jesus. E estando ele ainda a falar, eis que uma multidão, e aquele que se chamava Judas, um dos 12, ia diante dela, e aproximou-se de Jesus para o beijar. Mas Jesus lhe disse: Judas, com o beijo que tu traz o filho do homem? Quando os que estavam ao redor viram o que ia acontecer, eles disseram-lhe: Senhor, feriremos com a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a sua orelha, dizendo: a sua orelha direita. E Jesus respondendo disse: permiti que eu chegue até este, e tocando a sua orelha, o curou. Amém? Somente ele. Pode ser assim. Louvado seja Deus. Naquele tempo, quando Jesus ele veio para a terra, ele veio com uma missão, com um propósito, sabendo qual seria o final. Jesus sabia o porquê que ele nasceu, qual o seu objetivo, e ele tinha um plano para ser concluído. Independente do que iria acontecer e como iria acontecer, estava tudo traçado, tudo planejado. Cada discípulo, cada cura, cada lugar, e até o que iria lhe trair. Ele sabia quem era. Mas não é por isso que Jesus deixou de colocar o traído, o traidor do lado dele. Jesus simplesmente, como um ser celestial, bom de tudo, onipresente, onisciente, ele poderia sim ter escolhido todos os discípulos e falado: aquele vai me trair, eu não vou colocar ele aqui. Sabe o que acontece nos dias de hoje? Nós não somos Jesus. Nós não temos superpoderes, nós não conseguimos ler mente, não conseguimos saber nem passado, nem presente, nem futuro de ninguém. Mas nós conseguimos saber o presente nosso. E muitas vezes nós nos relacionamos com pessoas dentro de vários lugares, começando o nosso relacionamento pela família, porque é inevitável deixar de se relacionar com a família, porque somos gerados por uma mulher, somos criados por uma mulher, e ali uns têm irmãos, outros não. Então a família é eu, a mãe, o pai e os irmãos. Os demais são tios, sobrinhos e assim vai. E essa é a nossa família. Quando vamos crescendo, os nossos relacionamentos, nossas amizades são escola. Depois da escola vem faculdade, vem trabalho, vem as pessoas da vizinhança, e essas são a relação que nós fazemos na nossa vida, até chegar ao casamento.
que é conhecer uma pessoa, se relacionar para casar e formar uma família. E dentro da empresa é a mesma coisa. Nós se relacionamos com as pessoas, com o encarregado, supervisor, chefe de RH, e ali nós temos que ser flexível. Nós não gostamos de fazer tal serviço, mas temos que fazer. Nós não gostamos do jeito que o encarregado fala, mas não podemos falar nada, temos que aceitar. Nós não gostamos como o chefe do RH fala com a gente, mas temos que aceitar. Por quê? Porque necessitamos do serviço. Mas aceitar porque precisa é uma coisa, mas deixar de colocar nas mãos de Deus é outra, porque Deus, Ele trabalha e Ele age. Jesus, nos seus últimos momentos, ele sabia que depois da Santa Ceia, ele iria ser preso. Ele iria ser encaminhado para o Calvário e crucificado. Mas ele saberia também que ele iria até o inferno, pegaria a chave do inferno, voltaria para o lugar que ele pertence. Nós estamos nesse mundo de passagem. Você já pensou que antes de estarmos nesse mundo, nós provavelmente, com certeza, éramos um ser, um espírito que habitava no ser celestial. E o Senhor disse: você vai descer para o céu, vai habitar num corpo, e esse corpo você vai ter ali uma missão para cumprir. Só que daí o que acontece? Voltar para o céu ou não, vai ser um trabalho árduo e difícil, uma escolha ou não. Você vai escolher se você quer ir para o céu ou não. Como assim? As atitudes, as minhas atitudes. Porque quando nós nascemos de um casal evangélico que nos coloca no caminho evangélico, nós passamos desde criança a saber da palavra de Deus e como funciona o reino celestial. Nós vemos pessoas ministrando a palavra, sendo batizadas pelo Espírito Santo, falando em línguas, e nós aprendemos a crescer no ministério desde criança. Só que daí, quando crescemos, nós se relacionamos com pessoas que não são evangélicas. As amizades, nós se afastamos, nós fazemos muitas coisas erradas, e aí, se Deus permitir ou não, nós voltamos para a casa do Senhor quebrado, moído, humilhado, amassado, totalmente derrotado, porque as pessoas de Satanás pisaram, fizeram o que queriam. E aí, só que quando as pessoas começam a fazer isso, a gente não faz nada. Sabe por quê? Porque nós estamos nos meio das pessoas, bebendo, dançando, curtindo, zoando, sendo zoado, humilhando, sendo humilhado, e aí está tudo bem. Mas aí, quando a situação começa a apertar, as dores começam a apertar, as coisas começam a dar errado, aí aquelas pessoas que estavam na roda, que estavam no meio, começam a se afastar, cada um para um lado, outro para o outro. As pessoas que diziam: pode contar comigo em qualquer momento, aquela pessoa some, desaparece e você nunca mais vê. Por quê? Porque palavras jogadas ao vento, qualquer um fala, mas atitudes relacionadas somente Jesus pode cumprir com elas. Jesus escolhe os seus discípulos e vai levar para o monte com ele. Só que daí, na subida para o monte, chega um certo momento que Jesus disse: olha, vocês ficam aqui, que eu vou terminar. Ou seja, a subida para o monte estava dividida em duas partes. Uma parte onde teriam os guardas, os vigias, que seriam os discípulos. Então ele disse: ficai aqui e vigiai, que eu vou terminar de subir e vou orar. Os discípulos de Jesus ficam, Jesus sobe e ele começa a orar. Depois de um tempo, Jesus desce e os encontra dormindo. Mas eu creio que Jesus não ficou naquele lugar nem uma hora. E quando ele chega, olha para os discípulos e diz: vocês não conseguem vigiar, ficar acordado por uma hora? Sabe por quê? Porque os discípulos sabiam que o Jesus tinha dito que chegaria a hora que ele ia ser crucificado. Provavelmente os discípulos sentiram no coração uma amargura, uma tristeza, e
com a sua alegria, por mais que ele tivesse, estava refletindo a sua tristeza. Porque quando você anda num grupo de pessoas que está com o mesmo espírito, você consegue sentir a tristeza da outra pessoa. Mas quando o seu espírito não está no mesmo nível que a outra pessoa está triste, sorrindo por fora, mas triste por dentro, e você acha que está tudo bem. Mas quem está no mesmo espírito, por mais que tenha um sorriso, olha, aconteceu alguma coisa? Não, está tudo bem, não, eu estou sentindo que você está bem, eu estou vendo que você está sorrindo por fora, mas por dentro. E aí a pessoa começa a falar: olha, eu estou triste, estou batido, estou assim. Então vamos orar. A tristeza daquele discípulo era tão grande que eles pegaram no sono, começaram a dormir. E Jesus acorda eles e diz: ficai aqui, que eu vou subir novamente. Jesus sobe novamente, começa a orar. Passado um determinado tempo, Jesus desce pela segunda vez e novamente estavam os discípulos dormindo. No momento que nós passamos por dificuldade, por tristeza, que a alma ela fica tão abatida, que a gente não consegue orar um Pai Nosso pela manhã. Porque a alma ela se encontra tão angustiada, tão triste, a gente começa a se pegar em pensamentos e dizer: Senhor, por que minha situação não muda? Por que essa tristeza, esse vazio dentro de mim, ela começa de manhã e vai terminar na eternidade, se é que termina? Por que eu não consigo me alegrar durante o dia? E aí nós vemos tantas pessoas contando tantas bênçãos, tantas vitórias, tantas conquistas, postando coisas que comprou, e você começa a olhar e falar: Senhor, o meu momento nunca vai chegar. Eu vejo pessoas que acabaram de pegar um novo carro, eu vejo pessoa que está saindo, se divertindo, bebendo, ficando embalado, sorrindo, e eu estou na tua casa, na tua presença, e não sinto essa alegria. Era para mim sentir uma alegria maior do que aqueles que estão no mundo, mas a minha alma está abatida, mais triste ainda. Eu não consigo sorrir, eu não consigo, Senhor, levantar de manhã e ler o seu Pai Nosso, eu não consigo ler o Salmos 23. E aí o Senhor diz: quanto mais a sua alma fica abatida, quanto mais ela está entristecida, se você deixar ela dominar, você vai cair no sono profundo ainda, na tristeza mais profunda, e não vai conseguir ver as coisas boas e os livramentos que eu estou te dando. Porque você começa a não ver as bênçãos, mas você vê as bênçãos que foi dadas para outras pessoas. É fácil chegar uma pessoa aqui, toda destruída, desempregada, com a vida sentimental toda destruída. Já em 2 meses a pessoa já está trabalhando, no 3º, 4º mês conhece uma pessoa, passa 2 meses em casa e fala: Senhor, eu estava na frente, Senhor, o Senhor cortou fila. A pessoa falou fila, Senhor, o Senhor me deu a cena errada. Mas sabe o que é? É que às vezes a gente está na caminhada há tanto tempo que a gente acha que o Senhor, em algum momento, vai fazer um milagre do nada. Que a gente vai chegar em casa, vai deitar, e no dia seguinte a pessoa vai bater na porta. E a gente se esquece que toda bênção ela tem uma luta, tem uma caminhada. É necessário, para lutar, é necessário o quê? É necessário pegar a espada. E para se proteger dos inimigos, é necessário pegar o escudo. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a espada e ela é o escudo. Tanto ela ataca como ela defende. Mas não adianta termos a espada e o escudo se não souber usar. Se não souber agradecer pelo menos o Senhor por ter aberto os olhos de manhã para dizer: Senhor, obrigado por mais um dia porque eu acordei. Porque se eu acordei, é porque o Senhor ainda me promessa. Aleluia, Deus. Mas tem dias que a tristeza da alma é tão grande que quando nós abrimos os olhos e falamos: não acredito que eu acordei. Eu pensei que o Senhor ia me levar essa noite, eu estou aqui de novo para sofrer. Mas quanto mais pedimos para partir, mais o Senhor nos deixa vivo e menos a nossa bênção vai chegar, ela vai tardar um pouco mais.
A bênção ela pode estar do lado, mas aí ela recua, retrocede um pouco, para aprendermos a dizer: Senhor, obrigado, seja feita a tua vontade e não feita a minha. As vistas do homem e da mulher, tudo é bonito, tudo é belo, tudo é perfeito, mas as vistas de Deus, as coisas não são bem assim. Deus sabe o que vai trazer alegria, vai trazer paz e vai nos colocar na comunhão dele, mas também sabe o que vai nos tirar a nossa paz e nos tirar da presença dele. Jesus, pela terceira vez, ele desce, e pela terceira vez os discípulos dormiram, e Jesus disse: é chegada a hora, é chegado o momento, não tem mais por que nada, não tem mais por que vocês acordar. Jesus sabia que estava bem próximo do momento dele, da qual os discípulos disse: é chegado o tempo. Os discípulos se levantam, eles não dão nem 3 passos, e aí vem uma multidão. Jesus sabia o que estava por vir, mas os discípulos dele ficaram olhando e observando e pensaram: por que essa multidão veio aqui no monte? Por que essa multidão subiu até aqui? Não é somente para um lugar de oração, para quem vem orar, para quem vem buscar. Por que essa multidão estava? Sabe por quê? Porque no momento que nós somos derrotados, somos humilhados, não vai ter uma pessoa nem duas, vai ter uma multidão para aplaudir e dizer: eu sempre soube que você não prestava, eu sempre soube que você não ia ser conseguido, eu sempre soube que você não é ninguém, eu só vim aqui observar o quão frágil e com nada você é. E nós passamos por isso todos os dias, repetidas e repetidas vezes. Mas nós não somos derrotados, porque muitas vezes nós temos o poder da oração e da graça de Deus na nossa vida, porque Ele quer colocar em nós o Teu Santo Espírito para que possamos pedir graça e nos fortalecer diante de todas as lutas e de todas as adversidades que vêm. Se aproxima de Jesus Judas vem na frente da multidão porque ele ia mostrar o caminho. Vem os soldados atrás, e atrás dos soldados a multidão. Judas passa e vai diretamente até Jesus e não diz uma palavra, não diz a palavra boa noite, não diz a paz seja contigo, somente vai e dá um beijo. Jesus observa e diz: com beijo que tu nos trai? As pessoas que nos traem, elas nos traem com palavras bonitas, com palavras que convencem, nos traem com palavras que sabem que vai consolar a nossa alma e inflar o nosso ego. Pessoas que conhecem a nossa fragilidade, aonde está o nosso ponto fraco, elas sempre vão usar contra nós aquelas determinadas coisas. Nós podemos estar tristes, mas quando a pessoa quer nos enganar, quer nos trair, ela sempre vai usar alguma coisa que nos faz feliz para depois tirar. E não foi diferente com Jesus. Judas lhe dá um beijo. Quantas pessoas traem as outras com um beijo, ou com um tapinha no rosto, um tapinha nas costas, e diz: eu sou contigo, eu estou com você. Olha, se acontecer alguma coisa, pode ligar para mim qualquer hora que eu vou te socorrer. Mas a verdade é que não vai nem às 2 horas da manhã. A pessoa vai estar dormindo, o celular vai estar desligado, a pessoa vai estar indisponível. E no dia seguinte ela vai ter a capacidade de dizer: eu não ouvi, eu não vi. E muitas vezes ela viu a mensagem sim, ela viu a ligação sim, mas ela não quis atender. Às vezes você acha que tem uma pessoa boa, uma pessoa companheira do seu lado, uma pessoa para todas as horas, mas aquela pessoa que se diz seu amigo está esperando o momento certo para te trair. Sabe por quê? Às vezes não é uma ação, mas uma palavra que você fala. De repente você fala uma palavra contra o seu chefe, aquela pessoa vai: fala mal de você. Às vezes você fala mal da sua esposa, fala mal de você.
não somente com as pessoas que nos cercam, mas com as palavras que nós dizemos. Seu casamento pode não estar bom, você pode estar brigando dentro de casa, um pode estar com a panela de pressão, o outro com uma frigideira, mas você não vai sair falando com o marido, está todo mundo o que aconteceu. Sabe por quê? Porque briga de casal, ninguém mete a colher. Sabe por quê? Porque o conselho das pessoas vai ser sempre: separa. Separa daquela mulher, separa daquele homem. Sabe por quê? Porque aquele homem está de olho na mulher, e aquela mulher está de olho no homem. Então a primeira palavra vai dizer: você não tem que você aguenta isso, separa. Mas no momento que você separar, você vai ver aquela pessoa dando em cima da sua esposa, da sua esposa, do seu ex-marido, frequentando a sua casa. Muitas vezes amigo, amiga que frequenta a sua casa, que te trai. E Judas andava com Jesus lado a lado, comia no mesmo prato. Sabe por que naquele tempo era o pão? A comida era colocada no mesmo prato e eles comiam juntos. O pão era o mesmo pão. Jesus pegava o pão e dividia. Dormia debaixo do mesmo teto. Dormiam ao relento, todos juntos, todos perto, no mesmo barco, iam para todos no mesmo lugar. Bebiam da mesma fonte, da mesma água. Eram pessoas próximas. E Judas traiu por quê? Por causa de dinheiro. Porque cresceu o olho do dinheiro. E no entanto, que depois que Jesus é preso e levado para ser crucificado, Jesus não tinha nem sido crucificado ainda. Judas se mata. Ele não usou o dinheiro, mas a alma dele foi perdida. Jesus diz: é com beijo que ele trai. O que nós aprendemos com isso? Você mora debaixo do meu teto. Eu faço as coisas por você e você me traz dessa maneira. Eu te ajudo aqui no trabalho a você não ficar com o serviço acumulado e você me traz dessa maneira. Muitas vezes as pessoas pegam uma pequena palavra, elas invertem toda para poder você sair como vilão, sair como culpado, perder o emprego para ela ocupar o seu lugar. Ou às vezes só para ter o prazer de ver você sendo mandado embora, só para ver você na ruína. E Judas saiu por algumas moedas que não serviram para nada no final. No entanto, aquelas moedas elas foram usadas para comprar o túmulo de Jesus. Mas aí vem o nervosismo, vem aquele que é estourado. Sempre tem um estourado. Sempre tem um que ouve as palavras e diz: Pedro já saca da espada e corta a orelha do soldado. Eu vou matar. Jesus olha e fala: Pedro, coloca a orelha no lugar. Jesus está te prendendo. É necessário que se cumpra o que eu vim fazer. O que está escrito no livro de Isaías é necessário que se cumpra, porque a minha missão ela foi cumprida e ela terminará após a minha morte e ressurreição. Jesus vai lá e coloca a orelha no lugar, e é como se ele não tivesse perdido a orelha, porque Jesus é assim. Às vezes a nossa tristeza é tão grande, passamos por momentos de dificuldade tão grande na vida que nós olhamos e falamos: isso aqui não tem conserto, isso aqui não tem solução, isso aqui não tem salvação, isso aqui não tem como se reverter com o melhor. E aí Jesus começa a tratar, e de repente, quando as coisas começam a ser colocadas no lugar, vai chegar um tempo que a gente não vai nem se lembrar daquele momento de dor, porque a alegria ela vai ser tão contagiante, mas tão contagiante, que toda aquela dor, toda aquela tristeza, todos aqueles pensamentos do passado que aconteceram coisas ruins, a gente vai olhar assim: nossa, mas faz tanto tempo que aquilo aconteceu. Deixa eu falar, não quero nem lembrar. Sabe por quê? Porque você vai estar numa paz diferente, você vai estar vivendo um momento diferente, você vai estar num nível espiritual, financeiro, familiar tão diferente, que mais nada vai te parar nem as tristezas do passado. Porque
Deus pegou todas aquelas dores, pegou todas aquelas dificuldades, Ele tirou de lado, curou as feridas do coração, tratou com o melhor remédio e disse: agora você pode viver a sua bênção. Agora você já pode viver aquilo que eu tenho para você, porque as feridas, elas foram tratadas e elas foram curadas. Cicatrizes vai ficar, porque é necessário viver com as cicatrizes, para lembrar que houve uma guerra, houve um momento de dificuldade. E quando você lembrar da cicatriz, você não vai sentir dor, mas você vai saber que aquela batalha valeu a pena. Jesus desce com soldados que a multidão vem acompanhando. Quando você passar por um momento de dificuldade, a multidão vai ficar esperando a sua queda, até onde você vai ser capaz. Se você vai cair e vai ficar, ou se você vai usar as palavras que você disse, que seja feita a vontade de Deus, porque Deus se muda. Porque as pessoas querem ouvir as nossas palavras controversas, que nós dizemos: mediante a riqueza, ou a pobreza, ou a saúde, ou a doença, empregados, desempregados, vamos adorar a Deus, mas eles querem ver se realmente desempregados nós vamos dizer obrigado, Senhor. Se diante da acusação falsa, nós vamos dizer obrigado a Deus. Se quando caímos, vamos dizer: Senhor, obrigado a Deus, porque do chão não passa, mas eu estou me levantando. E as pessoas vão observar esse momento. E quando você estiver descendo e você se levantar e dizer: Senhor, obrigado, porque eu caí, mas estou me levantando, é onde os inimigos vão se levantar, vão ficar mais furiosos, querendo ver a sua morte, porque você agradeceu no momento de dificuldade. Porque eles sabem que agradecer no momento que tudo está bem é fácil, mas no momento de dificuldade é a parte mais difícil. Jesus não fugiu, Jesus não correu, Ele só disse: é chegado a hora. Será que nossa hora é agora? É a hora agora de ser abençoado? É a hora agora de ser levantado? Será que nossa hora é agora de viver o melhor de Deus? Será que vamos dizer isso? Senhor, é chegada a hora. Seja feita a sua vontade, eu tomo posse. Amém? As palavras da gente. Aleluia.